Uma outra coisa que você fala e que choca bastante é uma palavra forte, maldição familiar. Yes! O que seria a maldição familiar? Gostei. Justamente tudo que eu venho falando agora. Uhum. Maldição é uma palavra forte que eu uso para dizer sobre aqueles movimentos não curados do sistema e que são passados de forma consciente ou inconsciente. Às vezes a mãe diz pra filha, não dependa de homem, você não precisa de homem pra nada, é consciente, ela quer incutir aquela crença na filha, ela quer introjetar porque ela teve uma dor com o masculino e ela quer que a filha não dependa de homem pra nada, e a filha cresce querendo casar, querendo ter uma relação feliz e ela não consegue, porque existe um movimento da mãe gritando no ouvido dela, que não é só um gritar no ouvir, mas é no DNA, na epigenética, já é um estudo, inclusive em Harvard estuda-se muito a epigenética, que é aquilo que você herda não apenas como características físicas, cor do olho, do cabelo, mas aquilo que você carrega de traumas não curados do seu sistema, de doenças emocionais não curadas lá atrás, e que você vai reproduzir isso de alguma forma que não começou com você. E é o que eu falo, a gente muitas vezes colhe as consequências dos erros dos outros. Aí as pessoas falam assim, mas eu não acredito nisso. E eu vou colher o erro do meu pai? Vai. Porque você acha que você é filha dele por quê? Você acha que o Criador, se você acredita num Criador, num Deus, ele te colocou dentre 8 bilhões de pessoas no mundo, ele te colocou filha do teu pai porque ele estava dormindo na hora. Não, existe ali uma ligação, existe um histórico, existe uma necessidade de cura para tua alma, dentro do teu histórico espiritual, para aqueles que acreditam na vida eterna, de antes e depois. Então existe uma necessidade de cura para você. Então não é que você carrega do nada, porque faz parte de você, faz parte do seu crescimento. Então assim, é polêmico quando eu digo da maldição, mas fale pra mim se não é uma maldição uma criança de 7 anos ser abusada sexualmente por um tio, por um pai, por um vizinho, porque os pais trabalhavam tanto, ou o pai foi embora de casa e a mãe não conseguiu olhar 24 horas, que mãe, que pai que consegue olhar 24 horas por dia e ela ser abusada, e aí você vai investigar e a mãe foi, e a avó foi, e a Pisa foi. Não é uma maldição isso? Não é uma maldição você ter tantas oportunidades hoje de crescimento financeiro, profissional, e você tá travado ali e tá 90% das pessoas infelizes. Por quê? Porque minha mãe foi, porque minha avó foi, então eu tenho que ser. Isso é uma maldição, é quando te tira a habilidade de escolha, porque é mais forte do que você. Então, o Bert Hellinger, que é o pai das constelações, também sou consteladora, ele diz que aquilo que nos conduz é mais forte do que aquilo que queremos. Por quê? Porque o que nos conduz é muito mais forte. Tem muito mais história para trás do que para frente. Então, aquilo que conduz, o que você ensina para tua filha hoje, de duas uma. Ou você aprendeu com os teus pais como fazer, ou você se revoltou contra os seus pais e falou, eu nunca vou fazer isso. Então, você já traz uma carga naquela educação que você passa pra frente algo que não foi curado em você. Se você tem uma raiva do teu pai, você pode velar aquela raiva, você pode dizer que não sente aquela raiva, mas na hora de educar tua filha, ali vai aparecer. De alguma forma, em algum aprendizado, aquilo vai aparecer. Então, de forma consciente, como eu falei, ou inconsciente. Às vezes você acha que você tá dando tudo pra tua filha, mas às vezes você não consegue ter uma conexão com ela. E ela fala, cadê meu papai que não me dá o que eu preciso? Cadê minha mamãe que não me dá o que eu preciso? Porque a mamãe e o papai ainda estão lá tentando resolver algo lá com os papais deles. E é muito comum. Por isso que hoje tá tão popular, né? A mãe narcisista. O que é uma mãe narcisista na minha visão? Não tô falando das que tem realmente algum tipo de transtorno, né? Não tô falando dessas pessoas, mas a maioria não é diagnosticada, a maioria é um post de internet que disse lá as características, então minha mãe é narcisista, certeza, pessoal. Esse post aqui, ó, diagnóstico puro. Ah, mas aí são vários outros transtornos, né? Não é só a mãe narcisista. Sim, mas será que é uma mãe narcisista ou uma mãe sofrida? É. Ah, mas ela não tem o direito de fazer, será? Será que você não machuca algumas pessoas, porque você também tem umas questões, e você não chega no seu namorado, na sua namorada e diz, ai, desculpa que eu sou desconfiada, mas é porque o outro me traiu. Então eu tenho desconfiança de você, mas porque o outro me fez mal. Mas a mãe não pode, o pai não pode. A mãe e o pai tem que ser perfeito. A gente pode ser o cocô do cavalo do bandido, porque os nossos pais sacanearam a gente. Mas eles não podem ter sido sacaneados pelos próprios pais. Então, assim, a gente ainda não tem uma clareza muito grande da importância da família.
E eu não tô aqui falando de uma questão religiosa, embora eu acredito que na evolução da humanidade as famílias são um caminho. Pessoas casadas cientificamente são mais felizes, sociedade com famílias. E eu não tô aqui falando do tipo da família, eu tô falando da família, de um ambiente familiar, de união, onde você pode ter fraternidade, acolhimento, segurança, onde você pode comunicar, falar, não ser julgado, ser amado, ter experiências ali, trocas, irmão com irmã, aprender a se relacionar. É extremamente importante isso. Mas hoje tá tudo tão demonizado no lar que é uma maldição mesmo que tá acontecendo. E a gente precisa parar e falar, peraí, eu não preciso passar adiante a maldição que eu herdei. Eu não preciso causar isso nos meus filhos. Só que para isso eu preciso me curar. Porque se você não se curar da sua mazela, da sua dor, você vai passar isso para tua filha, para o teu filho. Não tem jeito. E é impressionante o movimento da humanidade. Se você for olhar os filmes na Netflix, Google Play, todos esses movimentos aí, você vai ver que cada vez mais é sobre desenvolvimento pessoal. É sobre relacionamento mãe e filho. É sobre como que resolve essa questão, como que tem o perdão ali dentro, como que tem a reconciliação ali dentro, quanto isso importa. Então, assim, eu ficaria horas aqui falando, vou parar. Então, aproveitando, você fala que isso pode vir também no subconsciente da pessoa, né, ser dado no subconsciente. Isso é embutido no subconsciente, logicamente, de uma neta para uma avó através do subconsciente da mãe. Passando de geração para geração. Isso, da avó para neta. Isso, da avó para neta, isso. Através da mãe. Também. No subconsciente. Às vezes nem propositalmente, mas sim. Sim. É que tem dois movimentos. Tem o DNA, que é o timoneiro genético mesmo, que é a carga genética. Então, se a mãe sofreu um trauma... Acho que é melhor eu explicar isso com os estudos dos filhos e na verdade, netos de pessoas que foram para as câmaras de gás no Holocausto. Tá. Elas não sabiam que esses avós ou bisavós tinham morrido assim, porque vira segredo de família. E essas crianças, filhas ou netas, geralmente um pouquinho mais para frente, netas, bisnetas, se suicidavam, por exemplo, não dando um tiro ou pulando, se asfixiando. Então a ciência começou a achar curioso que algumas mortes eram muito similares a alguém de 2, 3 gerações anteriores. E aí começaram a estudar, por isso foi formada a epigenética. Peraí, o que passa-se pelo DNA também? Também se passa traumas. Então, se acontecer um trauma lá na bisa, você pode nunca ter conhecido a bisa, mas o DNA fala. Então, tem dois movimentos aí. Tem o DNA e tem o comportamento. Tá. Tem aquilo que você observa no dia a dia, que você escuta da tua mãe, que viram as suas crenças, que viram os seus modelos de mundo, que vira aquilo que você enxerga, porque é o que você enxergou em casa. Mas também tem trauma transgeracional, que é assim chamado pela ciência. Então vem também na carga genética da pessoa. Sim. É treinável. Então de 8 a 15% aí impacta e é treinável. Na verdade, a gente tem de 16 a 30% entre o nosso timoneiro genético, aquilo que realmente a gente carrega do nosso DNA, na nossa felicidade, e o quanto os altos e baixos da vida. Horas eu tô lá em cima, horas eu tô lá embaixo. Então, isso tudo eu posso treinar, posso melhorar, mesmo tendo herdado. Por isso que eu trabalho em cima disso. Eu trabalho em cima do que a gente pode fazer para quebrar esses ciclos de uma vez por todas, que é o que eu chamo de segunda quebra, porque a primeira é saber. Tô na M, tô repetindo o padrão. Falei que eu não ia ser igual a minha mãe, tô igualzinha. E quando você não identifica... Falei que eu não ia fazer a mesma coisa que meu pai, tô igual, caramba. Quando você não identifica da onde vem um bloqueio que você tenha, isso pode ser algo seu, individual, ou em algum momento vem dessa herança genética também? Ah, tem o seu sim. Tem o seu sim. Inclusive, eu trabalho nos 3 âmbitos, pessoal, familiar e espiritual, que são as 3 consciências que Bert Hellinger traz. Cada profissional chama de um jeito. Consciente, inconsciente, subconsciente. Então, cada lugar fala de uma forma. Mas eu gosto da visão pessoal, familiar e espiritual. Então, eu acredito que nós carregamos uma carga espiritual
daquilo que fomos antes de chegar aqui, independente do que você acredita que estava acontecendo antes, se reencarnação ou se você vivia no paraíso, aí cada um tem a tua crença. Mas se existe uma vida antes da barriga da mamãe, então existe uma carga espiritual ali. Na minha crença existe, sem dúvida alguma. Isso é eterno, né? Não tem começo e nem fim. Então eu acredito na vida eterna. Beleza, então tem a carga espiritual que te influencia. Aquilo que você já carrega no seu histórico. Você não lembra. Existe um véu aí de esquecimento. Você não lembra, mas tá lá. Tá lá latente em você. Beleza. Daí você tem a consciência familiar. Aquilo que a tua família pensa, o teu clã acredita, aquilo que você viu, que você não viu, que ali é importante para aquele clã. Se pro clã que você cresceu era importante que os homens fossem excluídos, porque isso garantia a sobrevivência das mulheres que foram espancadas pelos homens, é aquilo que o clã acredita. Então até os homens que nascem naquele clã, eles tendem a ir para a energia mais feminina. Eles excluem o próprio masculino. Então tem os movimentos ali, que é o que eu chamo de maldição familiar. E aí tem a consciência pessoal, que é você... Tem o papai e a mamãe ali, aquilo que você cresceu ouvindo, mas tem as tuas experiências de vida, afinal de contas, você é um indivíduo. Você tem um cromossomo de individualidade. Então, você é um indivíduo. Então, tem os seus pensamentos, as suas interpretações de mundo. O Tony Robbins fala que nós somos um meaning maker, que é uma máquina de significados. A gente dá significado para tudo. A gente olha algo ou alguém e a gente dá um significado, um julgamento para aquilo, uma opinião para aquilo. Tá de boné, tá sem boné, tá com brinco, tá sem brinco, tá de barba, tá sem barba. A gente tem uma opinião para aquilo. E a gente vai formando as nossas experiências a partir dessas nossas opiniões. Então, quando a gente vai estudando coisas diferentes e vai se expondo a lugares diferentes, a gente vai mudando a nossa visão. Mas quando a gente convive só com o mesmo tipo de pessoa, no mesmo lugar, sem buscar autoconhecimento, autodesenvolvimento, sem estar exposto a você, as suas dores e as dos outros, você fica muito limitado, muito fechado. Aí por isso que não sabe. Eu não sei qual dor que eu tô repetindo. Claro, porque você não tá se expondo a isso. Mas é o que eu falei mais cedo. É. Vou parar, né? vou deixar no... Complicado.